Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, e só lembrando, pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. O federal já bloqueou mais de R$500 mil do ex-deputado Daniel Silveira. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Silveira, disse ao Oeste que informou ao STF que, em virtude de decisões da própria corte, aplicações e valores referentes ao salário que o ex-deputado recebia como parlamentar foram bloqueados. De acordo com o advogado, os valores são lícitos e declarados à Receita Federal. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo conosco aqui nessa quinta-feira, Consta. Quero lembrar quem nos acompanha que a reportagem completa, todos os detalhes, você encontra aí no nosso site, revistaoeste.com. Enquanto eu trazia a notícia, nós exibimos aqui na tela, mas também reforço para quem nos acompanha aí pelas rádios e web rádios em todo o Brasil. Tá aí para quem quiser, então, mais detalhes sobre essa reportagem, Consta. E vale destacar aqui que, juntando aí os bens do ex-deputado Daniel Silveira e também da mulher dele, a Paola, o total de bens bloqueados aí pelo ministro Alexandre de Moraes chega a aproximadamente R$1 milhão, segundo o próprio advogado Paulo Faria confirmou aqui para a nossa reportagem. Boa noite. Boa noite, Paula. É vendetta, é perseguição, é algo muito pessoal, né? Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Pioto, boa noite, Silvio Navarro e, acima de tudo, boa noite, nossa qualificada audiência. Veja, o Daniel é um dos mais perseguidos por esse sistema que abusa do poder, para dizer o mínimo, né, por ser um crítico ferrenho do próprio sistema. Ele foi preso de maneira totalmente inadequada, irregular, porque ele goza ou gozava à época de imunidade material, e ele apenas parlou, ainda que cometendo excessos no vídeo que ele mesmo reconheceu e pediu desculpas depois, mas ele não agrediu, ele não partiu para o ato, ele tinha imunidade parlamentar. Enquanto isso, nós temos parlamentares que agrediram colegas, como o Quaquá do PT e agora o Glauber Braga do PSOL, que estão impunes ainda. Ou seja, o recado que o sistema está dando é que é mais grave falar algo se excedendo do que partir para o ato, né? Além disso, o Daniel Silveira teve a graça presidencial. Ela foi ignorada e derrubada. Então isso é uma tentativa de destruí-lo para dar um recado. Eu posso falar, né, porque em que pese a gritante diferença dele estar confinado na prisão há meses e eu estou protegido num país que tem leis, né, eu também tenho confiscado montantes similares de meses e meses de trabalho acumulado nas minhas contas. E o mais curioso para a nossa audiência entender é que não há na punição, que eu não tenho acesso nem na íntegra a tudo, não há estipulado um valor. Não é que exista uma multa ou algo assim. Eu estou sob censura prévia, então eu não posso falar nada nas minhas redes sociais para o Brasil, a menos que usem VPN, e se agora eu fizesse uma vaquinha por meio de Pix e levantasse 17 milhões de reais, que nem o ex-presidente Bolsonaro conseguiu, os 17 milhões de reais estariam confiscados e congelados nas minhas contas. Então não há um limite, não tem um valor estipulado. Não é uma multa por algo que eu cometi, ou falei, ou fiz, ou algum crime. É algo totalmente do mundo de Kafka, é algo totalmente arbitrário, é algo totalmente ditatorial. Assim tem agido Alexandre de Moraes, esse é o modus operandi. Muito do que ele fez ficou sob sigilo até aqui, porque ele mesmo impôs o sigilo, e agora que, graças ao Congresso americano, tivemos acesso a uma parte, eles estão tentando atirar no mensageiro, que é o Elon Musk, ou o próprio Congresso americano, ou jornalistas responsáveis pelos Twitter Files, para não ter que lidar com o mérito da questão. Temos em curso no Brasil um ditador que faz aquilo que ele bem entende.
Adalberto Piotto, muito boa noite. Vale lembrar que no caso do Daniel Silveira, ele que foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão pelo Supremo Tribunal Federal em 2022, recebeu a graça presidencial, o indulto, pelo então presidente Jair Bolsonaro. Em maio do ano passado, o STF então anula essa graça, porque, segundo o entendimento dos ministros do Supremo, o benefício concedido aí pelo então presidente Jair Bolsonaro configuraria que, abro aspas, desvio de finalidade e, de lá para cá, Daniel Silveira segue cumprindo pena em Bangu, no Rio de Janeiro. Piotto, boa noite. Arrepio do que estava pacificado e da própria manifestação da Procuradoria-Geral da República. Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Constantino. A todos vocês que nos acompanham. Na legislação, o Estado, ou seja lá quem for, se não tem julgamento disso, não tem condenação. Se não tem condenação, é pena adiantada, é condenação adiantada. E não se pode condenar alguém, fazer alguém pagar por uma pena que ainda não foi vítima, ou seja, não foi ainda julgado. Nós estamos vendo aí uma série de arbitrariedades, de ilegalidades que continuam, apesar de tudo que a lei escreve e que o próprio Supremo entendeu lá atrás em outros julgamentos como, digamos, ilegal e disse que não poderia fazer. Neste caso, continua fazendo. É uma asfixia financeira para tentar conseguir uma declaração a mais, uma informação a mais, o que também, convenhamos, o nome disso é tortura. Silvio Navarro, muito boa noite. Pegando o gancho aqui do Piotto em relação à asfixia financeira aí, no caso Daniel Silveira, além de quase R$1 milhão em bens bloqueados, somando ali os bens do Daniel e também da mulher dele, a Paola, o ministro Alexandre de Moraes já arbitrou aí multas no valor de quase R$2 milhões a Daniel Silveira, né? Também, além disso. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, meus amigos Piotto, Constantino. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, pegando o fio do que o Rodrigo trouxe e o Piotto complementou, o Daniel Silveira é uma espécie de preso particular do ministro Alexandre de Moraes. Ali houve algo pessoal. Porque, embora o Daniel Silveira tivesse sido condenado lá atrás, aliás, Lei de Segurança Nacional, eu estava até relendo o artigo, porque isso aqui é uma quinquilharia do regime militar, da ditadura, de 1973, a Lei 7.170, que sequer existe mais, mas na época ele foi condenado com base no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Acusado de quê, Silvio? Tentativa de impedir o livre exercício de poderes e coação no curso do processo. Coação, artigo 344 do Código Penal. Mas isso que, o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. Lei 7.170. Daí a primeira multa e daí a condenação, na época, a 8 anos e 9 meses. Eu fui rever aqui porque é uma lei, como eu disse, já extinta. É uma lei que é um entulho da época da ditadura, 1973. E ela foi utilizada, inclusive, a reboque de algo que hoje o Brasil questiona, que é o flagrante perpétuo. Daniel Silveira gravou um vídeo de péssimo gosto, as pessoas podem criticá-lo por isso, porém, era um vídeo que estava na internet. E por estar na rede, simplesmente aquilo se tornou um flagrante perpétuo, porque ele foi preso em flagrante. Mas onde é que eu queria chegar, Paula? Porque eu acho que a questão do estrangulamento financeiro, de acabar com a vida do Daniel Silveira, é disso que se trata, acabar com a vida dele. Inclusive a esposa dele também sofreu com todo esse processo e sofre com esse processo até hoje. Os advogados têm dificuldade com esse processo em compreender tudo o que aconteceu com ele e principalmente em pensar do ponto de vista financeiro o que fazer. Mas eu queria chegar num primeiro ponto e finalizo. A gente não pode esquecer que ele foi o estopim dos presos políticos no Brasil, alguns presos particulares dos inquéritos, portanto particulares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Porque se lá atrás, em 2019, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tivesse relembrado o que diz o artigo da Constituição sobre inviolabilidade de mandato parlamentar. Parlamentar tem o mandato e tem o direito de se manifestar sobre quaisquer opinião. Está lá, isso é um artigo constitucional. Se isso não tivesse sido pisoteado lá atrás, e nós estamos vendo, vamos chegar daqui a pouco
no que Arthur Lira andou falando ontem, por exemplo, e hoje repetiu sobre prisões, vai mudar daqui para frente, prisões que o STF determina, se lá atrás a Câmara tivesse colocado uma pedra, não teríamos tantos presos políticos e não teríamos pelo menos 20 parlamentares que estão sendo investigados em inquéritos clandestinos até hoje. Augusto Nunes, muito boa noite. O Silvio traz aí o simbolismo, né, da prisão do ex-deputado Daniel Silveira, que foi talvez um divisor de águas, né, do que veio, do que nós estamos acompanhando nos últimos anos em termos de direito e política nesse país. Augusto, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Piotr, amigo, grande parceiro Consta. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, eu vou repetir o que disse a mais de um amigo, a mais de uma pessoa, o ministro Alexandre de Moraes. Disse e repetiu em várias ocasiões. Eu vou esmagar financeiramente esse cara, referindo-se ao Daniel Silveira. O Daniel Silveira é um resumo triste do comportamento do Supremo, da nova Constituição inventada da nova legislação, né, novo sistema legal inventado pelo Alexandre de Moraes. Ele não podia ser preso em flagrante, porque não existe o flagrante perpétuo. E foi inventado. Ele não podia ser preso porque a Constituição permite ao deputado expressar qualquer tipo de... expressar-se por meio de opinião. Expressar opiniões, votar, né, usar palavras, quaisquer. Né, nenhum senador ou deputado pode ser punido por opiniões, palavras ou votos. Ele foi por ter cometido, se tanto, um crime de injúria, calúnia, difamação, um crime contra a honra. Ele foi preso com a concordância da Câmara. Hoje se sabe que houve um acordo em que o Arthur Lira ouviu a promessa feita pelo Alexandre de Moraes, que não cumpre o que promete. O Alexandre disse que se a Câmara concordasse, ele logo libertaria não só o Daniel, como outros que estavam, outras vítimas, né, da ditadura do Supremo, que então estava se consolidando. Não cumpriu, o Daniel foi indultado, segundo mostra um vídeo do Alexandre de Moraes, até hoje ele não tirou, não se explicou, não tirou do ar, não explicou como é que pensa agora, mas ele diz: a concessão do indulto, da graça presidencial, né, do indulto coletivo ou individual, é atribuição do presidente da República, gostemos ou não. Como ele não gostou, ele acabou com o sistema acusatório, desmoralizou a prisão em flagrante, prendeu, como se fosse uma autoridade policial, o Daniel Silveira, e depois desrespeitou a graça presidencial. Ao longo desse processo, ele já foi cumprindo o que depois ele reconheceu formalmente, né, que era o projeto de esmagar financeiramente o Daniel Silveira. Com base em que ele calcula essa multa? As multas que ocorrem em caso de crimes contra a honra são calculadas hoje, acredito, em torno de 30 mil, 25, pouco mais, pouco menos. Ele decidiu ultrapassar amplamente esse limite com base em quê? Por quê? É a honra dele que esteve em jogo, mas então é crime contra a honra? Não, é por isso que eu te perguntei, Silvio, ele foi condenado por quê? É a Lei de Segurança Nacional, é uma lei de 1973. Está na hora, essa lei não vale mais, e está na hora de haver, então, a publicação de algum texto que especifique os critérios usados para o cálculo da pena. Porque o que ele está fazendo
inviabilizando a sobrevivência de um deputado, porque, como disse o Piotr no começo da conversa, é um dos seus perseguidos prediletos. Isso aí vai acabar quando o Brasil voltar ao normal. Não vai demorar a voltar. Mais um caso destinado à anulação. Sim. Vai ser anulado. Mas quem devolve os dias de vida subtraídos ao deputado? Quem devolve o tempo que ele está passando na cadeia e o que vai compensar esse tipo de sofrimento sem nenhum motivo, a não ser um mau instinto de um homem que recebeu a toga por ter prestado um favor a um presidente da República. Mas assim, agora eles estão demonstrando um pouco de medo, né? Mas eles estão doidos para a poeira baixar, né? Ou para colocar outra cortina de fumaça no meio dessas polêmicas envolvendo o Elon Musk. E esses parlamentares de esquerda, cara, não tem... Cara, podemos dizer assim, não tem notoriedade, cara, não tem... Assim, não tem aquela inspiração, não tem um plano por trás deles irem aos Estados Unidos. Eles só vão por ir. Né? O que eles trazem de benefício? Né? Já a oposição vai pelos direitos, pelo que está acontecendo. Por exemplo, tá tudo ao meu favor, né? Um exemplo, tá tudo ao meu favor. As autoridades estão defendendo mesmo eu estando errado, né? A justiça a meu favor, tudo a meu favor, né? E as outras pessoas ali que estão sofrendo as consequências, porque os meus amiguinhos que mandam na justiça estão todos do meu lado, ou seja, tô ganhando um jogo de 4-0. Eu vou parar o juiz e reclamar? Tô ganhando de 4-0 aqui, faz alguma coisa. É a mesma coisa que a esquerda está querendo fazer, pessoal. Tudo tá a favor da esquerda. Tudo. Bem antes, né, do Elon Musk aparecer, se levantar contra tudo isso que está acontecendo, antes disso, tava tudo a favor, tudo tranquilo e favorável para a esquerda. Então, assim, agora apertou o sapato lá no pé deles, aí agora estão com medo, aí o que eles fazem? Eles vão sair correndo daqui para ir lá para os Estados Unidos, gastando muito dinheiro, lógico, né, que a gente não sabe o dinheiro público, né, logicamente que é público. Então, assim, por que antes não reclamou? Porque estava tudo a favor, né, tinha ministros do lado, tinha justiça do lado, então assim, agora parece que bateu o medo, né? O medo bateu lá, eles estão indo lá para os Estados Unidos para reclamar o quê? Para falar o quê? Se eu fosse o juiz lá ou algum parlamentar dos Estados Unidos, ia falar bem assim: vocês estão reclamando do quê? Vocês estão reclamando de barriga cheia? Tá tudo a seu favor. Era busca e apreensão na casa de senador de direita, deputado de direita, investigação contra Bolsonaro inelegível, Deltan Dallagnol perdeu seu mandato de deputado. Então vocês estão reclamando do quê? Não sei o que, o Elon Musk se levantou contra a gente, é isso que eles têm para falar, só isso. Mas assim, o medo bateu, a imprensa que passava a mão na cabeça também bateu o medinho ali, tem muita gente de olho aí. É bom a gente ficar do lado, né, ali que tá ganhando agora o debate, né, o lado que tá todo mundo ali, né, falando que tá certo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço. Valeu.